Pai do Senhor, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor que excede todo entendimento, que a paz que excede todo entendimento, estejam com todos nós. Então, vou trazer uma mensagem que diz a respeito de Jesus, o nosso testador. Esse é o título, Jesus, o nosso testador. Quando eu falo Jesus, o nosso testador, diz respeito a testamento, diz respeito a bens, heranças, promessas. Testamento é aquele documento que o indivíduo vai no cartório e ali relaciona todos os seus bens. Para quê? Para que ele sejam transferidos para um herdeiro, quando o testador vier a falecer. E aqui a gente vai falar basicamente dessa questão, Jesus, o nosso testador. Pela morte do Senhor Jesus, o testador, a promessa se cumpriu em nós. No decorrer da mensagem, eu vou mostrar aqui com textos que eu fui separando aqui para ratificar esse entendimento, confirmar esse entendimento. Vamos lá, promessa do Espírito, Joel 2:28. E depois disso, derramarei o meu Espírito. Deixa eu abaixar aqui que está muito alto. Depois disso, vamos lá, Joel 2:28. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei meu Espírito. Então, essa foi a profecia, né, que Joel deu. Deus falou a Joel, ao profeta Joel, e Joel profetizou, falando que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos. Amém? Esse derramamento se cumpriu? Se cumpriu em Pentecoste. A promessa do Espírito se cumpriu em Cristo no Jordão. Então, qual foi a primeira carne a ser derramada? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Jesus Cristo. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado, o João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrada. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, todos nós sabemos disso. E Jesus veio carne e osso como todos nós. Jesus, sendo em forma de Deus, vai dizer em Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo, para vir em forma de servo, humilhando-se a si mesmo, andando em forma de homem sobre a terra. Era necessário que ele viesse para que se cumprisse o plano de salvação de Deus, se cumprisse a reconciliação de Deus com o mundo. E tudo que eu vou ler agora aqui nessa mensagem, alguns textos que eu separei do cumprimento da promessa que foi dada a Abraão lá no Sinai. Vamos lá. A promessa do Espírito se cumpriu em Jesus, como eu já li. Atos dos Apóstolos. Pedro confirma esse cumprimento da promessa do Espírito se cumprir em Jesus. Vamos lá, Atos 2,33. De modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre o Filho, sobre Cristo, quando ele estava aqui no mundo em carne e osso. De modo que, a palavra está falando, Pedro falando lá no dia de Pentecostes, de modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, Jesus, ele recebeu essa promessa lá que foi dada em Joel, que Deus falou que derramaria seu Espírito em toda a carne. Jesus, no seu tabernáculo, na sua carne, a qual ele se encontrava aqui no mundo, ele veio sobre ele essa promessa de Joel.
Só que em Jesus veio toda a plenitude do Espírito do Pai. Os 7 Espíritos do Pai vieram sobre Jesus. Jesus era homem pleno do Pai. Jesus fala, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus ele era Deus homem sobre a terra. Ele andou como Deus aqui na terra. Jesus fala assim, quem ver a mim, ver ao Pai. Amém? Porque o Pai estava nele. O Espírito do Pai estava sobre ele, tabernaculando com ele, no interior dele. Amém? Então, a promessa do Espírito se cumpriu em aproximadamente 120 discípulos no dia de Pentecostes em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 2,15 diz assim, estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Então a promessa do Espírito também se cumpriu sobre os homens, né? Sobre os filhos, sobre os eleitos predestinados, a partir de Pentecostes, lá em Jerusalém. Estavam reunidos no cenáculo aproximadamente 120 judeus, eles chamam de galileus, né? E ali o Espírito foi derramado sobre eles. Eles começaram a falar em línguas. E todos os que estavam ali conseguiam entender o que eles estavam falando. O que aqueles que estavam cheios de Espírito estavam falando. Então a promessa do Espírito se cumpriu no dia de Pentecostes em Jerusalém. Amém? Vamos lá. Pelo cumprimento da promessa do derramamento do Espírito em nós, por Cristo ter nos resgatado pela sua morte na cruz, a nova aliança pelo seu sangue, nos tornamos filhos de adoção de Deus, começando pelos judeus até alcançar os gentios. Alcançando os gentios. Vamos lá, Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, que foi com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar o que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nos foi dado aos judeus, aqueles que estavam debaixo da lei, a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vosso coração, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravos, mas filhos, e sendo filhos é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então somos igualmente herdeiros, pleno herdeiro por decreto de Deus das promessas, da herança. Foi dada a Abraão, porque a herança foi dada a Abraão e ao descendente, que é Cristo. Por meio de Cristo, nós também, os gentios, fomos inseridos nessa promessa. Amém? Então vamos lá, Gálatas 3:14 até o versículo 26 diz assim: ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Jesus, o testador, o testamento foi confirmado pela morte de Cristo. Vamos dar prosseguimento. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Quer dizer, as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente, que é quem? Cristo. Ali foi feito um testamento, já a partir daquela promessa. 400 anos antes da lei. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma que venha a invalidar a promessa. Então, a lei não veio para invalidar a promessa que foi dada a pai Abraão pela fé. Logo, qual a razão de ser da lei? Logo, qual a razão de ser da lei? É
para a promessa? Não. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Então, a lei ela veio para quê? Por causa das transgressões. Os homens precisavam ser corrigidos das transgressões. Deus enviou os 613 preceitos, positivos e negativos, para quê? Para que os homens fossem o quê? Corrigidos dessas transgressões. Leis que vieram o quê? Mudar o comportamento, que convinha que eles mudassem o seu proceder, o seu agir. Amém? A lei é o tutor. Eu parei aqui. Foi acrescentado, então a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. Jesus veio, é o descendente. E foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei o mediador é Cristo, que representa vários, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. As escrituras, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estavam sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, todos estavam encerrados sobre a lei, encerrados para a fé que havia que se manifestar, que é a fé em Cristo. Então, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, aquele que ensina, que conduz, que dá os ensinamentos. A lei era um tutor, aquele que ensinava. Como se antigamente, na cultura antiga, os filhos eram preparados por tutores, por aqueles servos que ensinavam os filhos dos nobres, para que, num determinado momento, eles pudessem estar aptos a receber a herança. Então, a lei veio o quê? Apontando já para Cristo, preparando para Cristo, para conduzir a Cristo. Encerrados para que a fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle de tutor. Vós, sob o controle de tutor. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então a promessa que foi dada a Abraão, hoje se cumpre em nós também, nos gentios e nos próprios judeus que estavam debaixo da custódia da lei, do tutor, que era a lei. Hoje, os judeus messiânicos já alcançaram a promessa, conforme a promessa. A promessa já se cumpriu toda, a promessa da Abraão? Não. Sabe por que não? Porque ainda não alcançamos plenamente a pátria celestial. Quando alcançaremos a plenitude da promessa? Na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar. Porque ali receberemos um corpo de glória, um corpo incorruptível e imortal, e todos os que são de Cristo, eu quero me incluir nessa. Por isso que eu oro a Deus e todo tempo tento me manter na fé, para não cair, para não tropeçar, e convém que todos nós cristãos nos mantemos na fé, para que quando Jesus voltar, sejamos revestidos de um corpo glorificado, imortal e incorruptível, assim como é o corpo da glória do Senhor Jesus, tendo então acesso pleno à pátria celestial. Eu vou mostrar no decorrer do texto que nós já temos acesso à pátria celestial pelo novo e vivo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos consagrou na cruz.
pelo véu que foi rasgado, pelo seu corpo que foi dilacerado e pelo seu sangue derramado. Mas temos acesso em espírito, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus Pai. Por estarmos nele, nosso sumo sacerdote intercede por nós, nós também temos hoje acesso a Jerusalém Celestial, Sião. Eu vou mostrar o texto que fala isso, mas não em toda a plenitude. Mas já alcançamos a promessa de filhos, filhos de adoção. A promessa já se cumpriu nessa situação de filho. E se somos filhos, somos herdeiros da promessa. Amém? Participamos dessa promessa que foi dada a Abraão. E qual é a promessa? Qual é a máxima da promessa? Temos acesso ao reino de Deus, já temos. Mas já temos em toda a plenitude? Não. Mas somos embaixadores de Cristo, somos representantes da pátria celestial aqui na terra. Mas teremos acesso à pátria celestial plenos, com corpos glorificados. Então a promessa dada a Abraão de herdar toda a terra, qual é a terra que ele estava falando? Qual é a pátria que ele estava falando? Na pátria celestial, que há de vir do céu para a terra, assim diz em Apocalipse 21. Como filho de Deus, vamos lá, próximo tópico. Como filhos de Deus, também somos herdeiros com Cristo da mesma herança. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alcançamos a promessa, hoje somos filhos. Antes da aliança, todos aqueles que foram justificados pela fé não tinham ainda alcançado a promessa. Nós alcançamos, porque aprove a Deus coisas maiores a nosso respeito. Eu vou ler esse texto aqui também. Então vamos lá, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então seremos glorificados, foi o que eu falei anteriormente, na ressurreição dos mortos. Então a promessa, a plenitude da promessa se cumprirá nos filhos na ressurreição dos mortos. Aqueles que não alcançaram a promessa do Espírito, né, da adoção de filhos, como já se cumpriu em nós, pelo sangue do nosso Jesus Cristo, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, se cumprirá plenamente na ressurreição dos mortos. Porque todos os profetas, todos que foram reconhecidos pela fé, profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, todos os profetas, todos os da fé daquela época, ressuscitarão na volta de Cristo, plenos, glorificados, onde toda a promessa, a plenitude da promessa se cumprirá sobre eles também. Amém? Nos tornamos filhos de Deus. Quase todas as promessas já se cumpriram em nós como parte da herança. Quase toda, mas não se cumpriu toda. Porque há necessidade de quê? Da confirmação de filhos na volta de Cristo. E recebemos o corpo glorificado. Hebreus 12:22, vamos lá. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Olha só onde já chegamos. Hebreus 12:22, já falando da nossa condição após a morte de Cristo. Mas tendes chegado, Hebreus 12:22, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Sião, a promessa. A Jerusalém Celestial, o autor de Hebreus está falando, já chegamos a Jerusalém Celestial. Convém que adoremos o Pai em espírito e em verdade. O nosso espírito está na Jerusalém Celestial, na casa de Deus. Eu vou mostrar o texto que fala isso. Então, mas tem chegado a Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes dos anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. O sangue da expiação, o sangue do nosso Deus Jesus Cristo derramado, que nos purificou, que nos resgatou das trevas para trazer, e nos resgatou também, ou seja, ele nos tirou os judeus da lei para a adoção de filhos. Tirou da condição de escravidão, que era o aio, para a condição de herdeiros, de filhos adotados. E também fez com que alcançasse, que a promessa alcançasse nós, os gentios. Amém?
por estarmos em Cristo, o nosso sumo sacerdote da casa do Pai, já temos acesso à pátria celestial em espírito, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Vamos lá, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Então hoje já temos acesso a todo tempo, enquanto estamos vivos, enquanto temos o Espírito que foi derramado em nós, a primícia do Espírito Santo, estamos a todo tempo debaixo de onde? Do trono de Deus, do altar de Deus. Temos acesso à casa de Deus, temos acesso a Jerusalém celestial. Hoje somos embaixadores do reino de Deus. Alcançamos o reino de Deus. Amém? Por termos sido lavados pelo Espírito e pela água. Amém? Como diz lá Jesus falou lá em Nicodemos. Todos que obtiveram o bom testemunho pela fé não tiveram a concretização da promessa. Que hoje temos pelo derramamento do Espírito, mediante a nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, peregrinou na terra. Versículo 9 agora, eu pulei, tá? Não vou ler tudo não, porque é muito texto. Eu pulei agora para o versículo 9 de Hebreus 11. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quer dizer, Abraão peregrinou. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Qual é a cidade? Jerusalém. Então Abraão peregrinou pela terra da promessa como forasteiro. Porque a pátria que ele espera, a cidade que ele espera, os fundamentos são, a cidade que os fundamentos da qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão aguardava essa promessa da pátria celestial. Vamos lá, versículo 12 agora. Por isso também, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas agora versículo 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamados o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Essa cidade virá, eles terão acesso à cidade na ressurreição dos mortos. Nós já temos hoje, em espírito e em verdade, a pátria celestial, porque hoje recebemos a adoção de filhos. Então vamos lá, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, a pátria celestial, a pátria celestial. Amém? Então eles morreram sem alcançar essa promessa. Hoje, essa promessa se cumpriu em nós. A promessa vem se cumprindo. O descendente veio. A promessa do descendente que viria pelos judeus, que foi dada a Abraão, veio, Jesus. E assim a promessa vai se cumprindo. O ápice do cumprimento da promessa, do testamento, dos bens que estão ali naquele testamento, que já foi conquistado pela morte de Cristo, Cristo já nos transferiu todas essas bênçãos, todos esses bens do Pai, porque Jesus vai falar, tudo que é do Pai é meu. E ele, sendo o testador, tendo todos os bens do Pai com ele sendo o testador desse testamento, ao morrer na cruz, esse testamento passou a ser válido para nós. Hoje somos herdeiros da promessa pela morte de Cristo. O testador, que tinha lá todos os seus bens escritos naquele testamento, morreu para validar hoje o testamento para nós.
vivemos o Novo Testamento, aliança pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus foi o testador que morreu para que a herança da promessa se cumprisse. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança que eles que têm sido chamados. Então, havia sobre a primeira herança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Nós temos sido chamados, nós somos chamados. Se temos fé, pela fé, cremos pelo Espírito que foi derramado também. Ninguém pode dizer Jesus Senhor se não for pelo Espírito. Então, Deus nos alcançou, Deus nos levou ao Filho. E hoje também, não só os judeus messiânicos, mas nós também, e todos esses que morreram na fé, alcançaremos a plenitude da promessa. Todos os bens do Pai serão nos dados na ressurreição dos mortos. Mas parte desses bens, parte dessa promessa, já se cumpriu em nós. Como eu já disse, a filiação, a adoção de filhos. Então, visto que de maneira nenhuma tem a força da lei quando vive o testador. Então, o testador morreu, Jesus morreu. Então, vamos lá. Vamos ler desde o começo, só para a gente entender, para finalizar. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, que eles recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, onde havia o testamento que foi feito lá, em Abraão, a promessa da de Abraão, né? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus morreu, o testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quando vive o testador. Então, o testamento passou a ter força de lei para nós, os herdeiros. Amém? Pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o testador, o dono dos bens. Os bens estes que são do Pai. E ele agora, a promessa se cumpriu e nós somos os herdeiros também com ele desses bens. Amém? Então, a última promessa da herança a se cumprir sobre os filhos de Deus será a confirmação da adoção de filhos pela redenção dos seus corpos, para assim também se cumprir definitivamente a entrada plena na pátria celestial. Amém? Porque aí na promessa, quando se cumprir a plenitude da promessa, a confirmação de filiação, confirmação na ressurreição dos mortos. E qual é a confirmação da adoção de filhos? A redenção dos nossos corpos. Os corpos serem glorificados, nos tornarmos glorificados como Cristo é e foi glorificado. Jesus morreu e ressuscitou, passou a ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Com esse corpo ele ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai. A promessa é que nós venhamos ter também esse corpo glorificado, como filhos. Amém? E que tenhamos também acesso à pátria celestial plenos. Não como agora na condição de que? Em espírito e em verdade. Porque ainda não temos os nossos corpos, a redenção dos nossos corpos. Amém? Então Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Filhos de Deus seremos glorificados. Eu quero ser glorificado. Amém? Convém que todos nós queiramos ser glorificados. Essa é a promessa. A ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Temos as primícias do Espírito de Deus. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Então, a redenção do nosso corpo é o cumprimento de todo o testamento, de toda a promessa. Essa promessa que já se cumpriu em nós, esse testamento que já tem força de lei em nós, já está sendo cumprido. Ao longo do tempo já vem se cumprindo. E será pleno,
será finalizado em toda a sua plenitude na redenção dos nossos corpos. Quando então teremos, volto a falar de novo, teremos acesso ao pleno à pátria celestial. Amém? Filipenses 3:20 diz assim, 3:20, 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então chegaremos à eficácia do corpo da sua glória, para ser igual ao corpo da sua glória. Hein? Na ressurreição dos mortos. Então eu escrevi assim, era necessário o sacrifício de morte na cruz do Filho de Deus, o nosso testador, para que o testamento de toda a herança do Pai, as promessas, né, que foram dadas a Abraão, que sempre foi do Filho desde a eternidade, o Filho já foi dono de tudo desde a eternidade. Quando que ele deixou de fazer parte dessa promessa? Quando ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem como nós mesmos. Mas ele voltou a ter a glória que ele tinha, ele voltou a fazer a promessa que foi dada a Abraão pela sua vitória na cruz. Amém? Então, o Filho, desde a eternidade, chegasse até nós, também herdeiros de Cristo. Então, a promessa também se alcançou no Filho, na sua ressurreição de novo. Ele voltou a ter a glória que ele tinha antes com o Pai, e a promessa se cumpriu sobre ele. Ele já é pleno. Já está na Jerusalém celestial, ao lado do Pai, como nosso sumo sacerdote, sentado à destra do Pai. Pelo sangue de Jesus, nos tornamos participantes do reino de Deus, da pátria celestial, a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Amém? 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos filhos. Vós, assim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou. Amém? Então somos sacerdócio real. Temos a missão de sacerdotes, segundo a linha de Melquisedeque. Jesus, na Santa Ceia, pelo partir do pão, aquele partir do pão simbolizava o quê? O início de uma nova aliança, que ele abençoou os apóstolos. Por isso que estamos debaixo sobre o testamento, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Amém? O fundamento dos apóstolos. Cristo nos fez embaixadores do reino de Deus sobre a terra. Somos embaixadores de Cristo. Olha só, a promessa se cumpriu em nós. Vamos lá, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo aqui está falando, ele exortando, né? Aqueles já que ele estava pregando a se tornarem, a se reconciliarem com Deus. Hoje nós temos o quê? O ministério da reconciliação. Somos filhos que convém, assim como Cristo reconciliou, assim como Deus se reconciliou consigo mesmo o mundo por meio do Filho, hoje Deus tem em nós reconciliadores também. Ele quer que nós venhamos reconciliar o mundo, levando o que? A palavra de espírito e vida. Persuadindo o que? Ao arrependimento, os irmãos a se arrependerem. Para quê? Para que eles sejam reconciliados com Deus. Amém? E se tornem filhos de Deus, para que a promessa também se cumpram neles, nesse tempo agora. Eles recebam agora, nesse tempo, aquilo que os patriarcas não receberam, porque Cristo ainda não tinha vindo. Amém? Então, o que quer dizer embaixador? Embaixador é o cargo de embaixador é uma posição de grande responsabilidade e prestígio, ocupando o topo da hierarquia diplomática de um país. Então, está dizendo que hoje nós ocupamos o topo da hierarquia diplomática do reino de Deus. Amém? Porque somos embaixadores de Cristo. Um embaixador é representante oficial do seu governo no exterior. Ó, atuando como a principal ponte de comunicação e negociação com o país anfitrião. Então, qual é o país anfitrião que nós estamos? A Terra hoje é a nossa pátria anfitriã. É o país anfitrião na qual nós estamos.
Porque a nossa pátria mesmo alcançada é a pátria celestial, que está na Nova Jerusalém celestial. E hoje nós somos o quê? Principal ponte de comunicação e negociação com o país anfitrião. Então hoje, nós negociamos tudo que é de Deus, tudo que vem do reino, que Deus nos fala e nos acrescenta, hoje nós trazemos para a terra, falamos, anunciamos, somos sacerdotes, embaixadores de Cristo. Por isso que Deus nos confiou o evangelho e a palavra da reconciliação. Amém, queridos? Então eu vou trazer um texto aqui, que eu guardei nas minhas escrituras, nos meus papiros, do pastor Pedro, que eu achei muito interessante, que vai condizer com tudo que foi falado aqui até agora. Então eu vou finalizar a mensagem, vamos lá. O pastor Pedro escreveu assim: no Sinai, 50 dias após o êxodo, Deus desceu em fogo, trovões e som de trombetas. A terra tremeu e a lei foi entregue, escrita em tábuas de pedra. Era o nascimento de uma nação, um povo separado, chamado a ser santo. Mas aquele fogo permanecia distante, inalcançável no topo da montanha. Século depois, na comemoração de Pentecostes, 50 dias após Pentecostes, o mesmo Deus desce novamente, mas agora não sobre pedras, mas sobre pessoas. Um vento impetuoso enche o cenáculo, 120. Línguas como de fogo pousa sobre cada um. O que antes estava no alto, agora desce ao coração do homem. Mente. Agora está aqui em nós. No Sinai, 3.000 morreram pela desobediência à lei. No Pentecoste, 3.000 recebem vida pela graça. Quase 3.000 convertidos, né? Aquele que antes falava no meio dos trovões, agora fala pelo lábio dos discípulos, em todas as línguas, para todas as nações. O fogo que antes causava temor, agora gera ousadia. A presença que estava no monte, agora habita em cada crente, em cada um de nós. A lei que estava na pedra, agora está escrita no coração. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita. Pentecoste não é só uma festa, é o cumprimento da promessa, Deus em nós. Pastor Pedro, parabéns, Pastor Pedro. Lindo, lindo, maravilhoso isso aqui. Aqui que o senhor escreveu é maravilhoso. E condiz com tudo que eu falei aqui, no cumprimento da promessa. Do nosso testador, que é Cristo. Que morreu para que a promessa se cumprisse em nós. Para que o testamento ganhasse força de lei para nos alcançar. Então, amém, queridos? Então, hoje temos uma responsabilidade muito grande, pela fé, em andarmos ao tempo todo debaixo do altar do Senhor, que é o altar ao qual nós temos acesso em espírito, em verdade. Por isso que convém que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Nosso culto racional, nosso culto, nosso serviço é todo tempo. Convém que seja todo tempo em espírito e em verdade. Por isso que devemos guardar os nossos corações, refrear nossas línguas e buscar sempre o altar de Deus, focado sempre em Jesus e em Cristo Jesus, em Deus, ao qual está aqui dentro de nós. Porque o reino de Deus agora está dentro de nós. E convém levarmos o reino que está em nós a outros irmãos. Amém? Fiquem na paz e que essa mensagem venha trazer novos esclarecimentos a todos os irmãos com relação à promessa. É a promessa que há de se cumprir em toda a sua plenitude, a ressurreição de Cristo. Quando teremos a redenção dos nossos corpos e podermos entrar plenamente na pátria celestial. Não mais só em espírito, mas plenos, com o corpo de glória igual ao corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz. Um grande abraço a todos.